Segundo ela, dentro de um carro, o Vanderlei e essa moça que é casada fizeram relação sexual às 3 da tarde. Ele queria que ela dissesse que essa relação foi às 7 da noite. A moça pôs a mão na consciência e, obviamente, não mentiu, né? E aí, doutor? O senhor que está no caso, o senhor que disse desde o início que acredita muito na versão do Vanderlei, eu acho que agora a situação ficou muito difícil pro lado dele. O senhor pensa em continuar no caso? Vai abandonar? Como é que fica agora? Olha, Bate, boa noite novamente a você. Eu não acompanhei a entrevista do delegado, né, do doutor Eduardo, mas o que eu posso adiantar a você é que esta testemunha, ela tem que comparecer à autoridade policial, e eu diria até com uma certa urgência. Ela precisa mostrar para o delegado, inclusive, alguns depósitos que ela teria omitido, inclusive depósitos após o depósito que ela aponta ser o depósito, que seria uma espécie de suborno para que ela viesse até a autoridade policial e mentisse. Lembrando, Bate, que é interessante a gente ressaltar uma coisa. O Vanderlei, ele é um cara, de fato, eu venho dizendo isso em entrevistas, ele é uma pessoa controversa. Não precisa conversar muito com ele para se chegar a essa conclusão. Mas nós estamos falando de controvérsia, e no direito isso aí tem um conceito técnico, né? Controvérsia já dá a ideia de dois lados, contra, né? Controvérsia. Então, há dois lados, né? É diferente de você falsear uma verdade, que aí seria mentira, né? Tem diferença, por incrível que pareça, mas há uma diferença circunstancial, inclusive. Então, assim, eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que comprovam outros depósitos, e a história é um pouco diferente da que foi dita aqui. Eu tenho, inclusive, a informação, né? Uma coisa eu posso adiantar: essa pessoa já havia entrado em contato comigo, essa pessoa me disse uma versão, posteriormente ela me ligou e mudou essa versão. Eu falei, essa mesma mulher? Essa mesma pessoa? Exatamente, essa mesma testemunha. A autoridade policial chegou até ela por meio da defesa, ou seja, nós indicamos ela, não foi ela que veio aqui, não, nós indicamos ela, e a autoridade policial, com a sua competência, conseguiu localizá-la e convocá-la a vir até a delegacia prestar esclarecimentos. Contudo, há controvérsia. Quando eu digo controvérsia, eu não estou dizendo, a princípio, que houve uma mentira, mas há documentos que podem contradizer aquilo que foi dito. Com certeza isso não chegou até a mesa do magistrado que decretou a prisão. Isso é uma coisa que será analisada, né, eu acredito que daqui em diante. Lembrando que hoje a defesa, eu estava concluindo o pedido de liberdade para o Vanderlei, e me ocorreu uma nova situação que, inclusive, pode mais uma vez mudar o rumo da investigação. Essa pessoa não me autorizou a falar em rede nacional, contudo, ela me autorizou a apresentar essa documentação junto à autoridade policial. Inclusive, mas o que seria isso, então, pelo menos? É o relato de uma testemunha, inclusive, importante do processo. Ela acabou esclarecendo alguns pontos que, por meio do seu depoimento, isso não veio à tona. Então, eu acredito, ela me disse que não foi perguntado. Que, por exemplo? Horários. O Bate, inclusive, eu estava aqui já com um ponto, eu ouvi o retorno dele aqui dizendo a respeito de um determinado horário que teria supostamente ocorrido o homicídio. Olha, Bate, eu não gosto de frustrar a expectativa, mas eu sou uma pessoa correta, procuro ser. Eu digo sempre aqui, estou defendendo uma pessoa que se diz ser inocente. Inclusive, se essa pessoa estiver mentindo, está mentindo não só para mim, como para os familiares, para todos nós aqui que assistem. Até porque muitas pessoas estão divididas, outras pessoas acreditam na inocência dele, outras pessoas o culpam. Então, assim, isso é uma situação complicada e complexa. O processo é complexo, eu sempre digo isso. Mas, na medida do possível, a verdade ela vai aparecer, né? A prisão do Vanderlei, neste momento, eu achei, assim, do ponto de vista técnico, descabida, um pouco precipitada. Faltaram requisitos, né? Talvez, se tivesse melhor esclarecido alguns pontos, talvez nós teríamos conseguido evitar que isso ocorresse. Muito embora a defesa já contava com um possível pedido de prisão temporária dele, em vista dos argumentos que essa testemunha lançou aqui frente à autoridade policial. Advogado, em relação às mensagens, né, que o Bart estava falando agora, que o delegado falou, a gente já estava falando anteriormente, o senhor me disse agora há pouco que o senhor não sabia dessas mensagens que o Vanderlei teria mandado para essa mulher pedindo que ela mentisse, né, e que o próprio Vanderlei teria dito para o senhor que também não sabia dessa mensagem. Deixa eu entender. Ele mentiu, então, para o senhor? O senhor acha que ele mentiu, que ele não falou a verdade, que ele tinha mandado essas mensagens para essa mulher, ou ele não lembrava dessas mensagens? Olha, veja bem, a minha resposta é um pouco mais completa. O procedimento ele é sigiloso,
né? Ele está correndo sobre o absoluto sigilo, então até o advogado ele tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que estar vindo até a delegacia muitas vezes para ter acesso a dados, a documentos, né? Mas o Vanderlei, eu o informei de alguma forma que havia uma pessoa comparecida à autoridade policial. Rapidamente nós identificamos que era a testemunha que nós havíamos comunicado à autoridade policial, contudo que essa pessoa teria dito algo que poderia prejudicá-lo. Rapidamente eu perguntei se ele havia mandado alguma mensagem para ela que contesse algum conteúdo que poderia vir a prejudicá-la. Ele disse, olha, não tem nenhuma mensagem minha para ela neste sentido. Se tiver qualquer coisa lá, foi dela para mim, não da minha pessoa para ela. Até porque cogitou-se uma suposta, isso aí eu não tenho esses dados em mãos, mas um suposto suborno dessa pessoa contra o Vanderlei, porque o Vanderlei, como eu venho dizendo, ele é uma pessoa, de fato, que tem um passado um tanto quanto controverso. Mas controvérsia é diferente de crime. Muitas vezes você tem, todo mundo, ninguém é perfeito, eu costumo dizer, ninguém é o anjo que se diz ser. Doutor, mas então ele mentiu para o senhor. A gente pode afirmar que ele, pelo menos em relação às mensagens, ele mentiu para o senhor. Não, é ao contrário. Ele diz que não mandou as mensagens. Mas as mensagens surgiram ou não surgiram? Não. A polícia então está mentindo ou não? Não, na verdade nós temos um aplicativo de conversa que você tem a possibilidade de mandar uma mensagem e receber uma mensagem. As mensagens existem? Eu não estou dizendo que não, elas existem. Contudo, eu não posso afirmar que o meu cliente disse para ela por meio de mensagem o que ela diz ter. O que eu sei é que ela prestou Desculpa, doutor, mas o depoimento dela. No depoimento dela, doutor, ela teria... Sim, não, mas a polícia já Sim. disse que é isso, doutor. A polícia já disse que é isso, que tem essa mensagem que ele pediu. Tanto é que não é só o delegado e o promotor que acham, é o juiz também que concordou e mandou prender. Agora, eu acho que o senhor tá também... Só um minutinho, doutor. Eu acho que o senhor tá numa situação complicada junto com esse rapaz, junto com esse Vanderlei, porque assim, o cara tá querendo discutir prova técnica, delegado, o doutor Natanael, que é o advogado Vanderlei. O celular, a torre de telefonia, coloca o Vanderlei na área de busca. E ele diz que não. Então ele tá dizendo que foi um fantasma que pegou o celular dele e foi para a área de busca. Agora tem uma mensagem ali enviada pelo aplicativo dele e já tá querendo mudar a história, que a moça tá extorquindo ele. Sendo que ele é casado com Elaine, a moça é casada, os dois estavam tendo uma relação extraconjugal e agora é a moça que quer subornar? Peraí que o senhor continua falando porque a doutora Sandra quer falar também. Pois não, doutora? Boa tarde, de novo. Boa tarde, doutor Natanael. Não, só colocar uma situação tarde, que é assim. Vamos mudar a palavra controverso, então, para poder ficar mais claro, inclusive, para quem está nos ouvindo. Eu diria, então, que o Vanderlei ele entra em contradição toda hora, né? Que é diferente do que o colega quis dizer com relação à palavra controverso. E assim, como você estava dizendo, Bate, agora só falta passar a testemunha que ele mesmo trouxe para os autos como a vilã da história. Quer dizer, já está cansando essa situação. De todo mundo que contraria o Vanderlei é errado. O único certo da história é ele. Só que o único que conta mentira é ele. E ele contraria provas técnicas, como você bem colocou. Provas incontroversas ou que não podem ser contraditas. Então fica difícil. Doutora, por tudo que a senhora viu até agora, a senhora que está mais de perto de toda essa situação, a senhora acha ainda que, então, é o Vanderlei o assassino e teve ajuda de alguém? Eu acho que houve realmente um crime. Eu não acredito na hipótese do desaparecimento, infelizmente. Como o doutor Eduardo considerou, até gostaria que depois de tudo isso que aconteceu, a Lucilene voltasse, que tivesse tido uma perda de memória e que de repente recuperou essa memória e aparecesse na porta de casa. Eu adoraria pela mãe, pela família, pelos sobrinhos, por todos. Mas infelizmente, pela forma como tudo está acontecendo, está sendo delineado, por tudo que está sendo apurado, houve um crime. Acredito sim que tanto pela motivação, que quem teria motivos seria o Vanderlei, acho que ele é realmente o principal suspeito e acho que ele teve ajuda, que ele não conseguiria fazer sozinho. E por qual motivo a senhora acha que ele matou? Isso eu acho sim. Desde o início eu considerei duas situações, tanto a situação da ganância, do interesse econômico e financeiro,
como talvez por uma questão passional. Aí que falta delinear ainda, porque já apareceu mais uma amante no caso, né? Que é essa moça de agora, que veio dar o depoimento. Então, ele tinha muitos relacionamentos extraconjugais, pelo que consta, não só com a Elaine, mas com outras mulheres, e aí teria que traçar o perfil de cada pessoa envolvida com ele para talvez chegar nessa conclusão. Mas o financeiro seria uma questão bastante forte, porque ele bancava muita gente, você percebe? A Elaine, num depoimento lá atrás, disse que ele arcava com todas as despesas da casa, pagava até a escola da filha dela, que não é filha dele, etc. Essa moça, nesse depoimento, segundo o próprio delegado, disse que ela tinha interesse, que saía com ele por dinheiro, quer dizer que ele bancava de alguma forma também. A juntada de extratos dessa moça, provando que ele dava dinheiro para ela, não desmente o que ela falou na delegacia. Porque, como o delegado colocou, existem as provas do aplicativo, né, do que estava sendo conversado antes dela comparecer na delegacia e prestar o esclarecimento. Então, isso só vem a reforçar o quê? De onde vinha o dinheiro do Vanderlei? Do hotel. Não tinha outra fonte de renda. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, doutora... Ele não trabalhava em outro lugar. Na sua opinião, o dinheiro que ele ganhava às custas do hotel da namorada, que era a Lucilene, né? Pelo menos é o que a família diz, né? O dinheiro que ele ganhava da namorada, a Lucilene, ele bancava a mulher verdadeira, que é a Elaine, e ainda bancava as amantes, é isso? Então era um bom dinheiro, não é uma coisa Com certeza. de... Né? Sim, mas era um bom dinheiro, não era o que... Mas era um bom dinheiro. A família fez um levantamento. Teve mês do hotel ter um faturamento de mais de 30 mil reais. Não era só a quantia que ele comentou aí nas entrevistas. Agora eu posso falar com mais convicção, porque a família, nesse período, fez um levantamento. São informações que os próprios familiares me passaram. Agora você veja bem, além desse levantamento que a família fez, outra questão. O Vanderlei providenciou o quê durante esse período que ele estava convivendo aqui no hotel? Ele providenciou uma conta em banco, no nome dele. Ele abriu firma no nome dele. Ele pôs maquininha de cartão vinculado na conta dele. Então ele tinha toda a gestão e o controle do dinheiro. Ele foi tirando a Lucilene fora dessa administração. Você entendeu? De forma gradativa. Até que ele ficou com controle de tudo. E a senhora acha que agora a mentira... Então, a motivação financeira... A senhora acha que essa mentira contada pela testemunha, mais as torres de telefonia, já são provas, assim, importantes e consistentes para caso ele seja levado ao tribunal do júri? Sim. Aliás, vou só uma correção. A testemunha disse a verdade lá para o delegado, né? Disse a verdade, querendo dizer que o Vanderlei queria que ela mentisse com relação ao horário que eles estiveram juntos no dia 24. E com certeza, Certo? doutora... Aí ela para o delegado, ela falou... Hã? Não, entendi. Realmente Não é isso? ela disse a verdade, Ela sim. falou a verdade para o delegado, Mas olha só, Isso. me diga uma coisa. Ela falou a verdade. Então, Perdão, me diga uma coisa. Se essa testemunha resolveu, né, ir pela voz da consciência dela e falar a verdade, não ir na dele, ela deve ter perguntado para ele, mas escuta, você quer que eu minta por quê se você se diz inocente? Mas o que realmente aconteceu? Ele deve ter, em algum momento, por telefone ou pessoalmente, discutido isso com ela. E a polícia deve ter perguntado. A senhora sabe me dizer se ele falou algo sobre o crime, se ele deu alguma desculpa para ela sobre toda essa situação? Bate, eu não cheguei a ver pessoalmente o depoimento da testemunha ainda. Como o doutor colocou, está em segredo de justiça. Mas provavelmente ele deve ter dado alguma justificativa e ela deve ter esclarecido isso para o delegado. Porque ele está com muita convicção a respeito disso. O delegado. O doutor Natanael, que é o advogado do Vanderlei, ele já senti que vai bater na tecla de que é uma possível tentativa de suborno, né? De extorsão aí da moça contra o Vanderlei. Mas eu acho que aí, doutor Natanael, vai ser perda de tempo, então... porque eu já senti... Perdão, doutora. Eu já senti aí que o delegado está convicto, que não tem a menor dúvida que essa história da mentira da testemunha é verdade. Deixa só o doutor Natanael falar um pouquinho, doutora Sandra. Eu já volto com a senhora, por gentileza. Sim. Ok.
Obrigado, Bate. Ô, Bate, eu vou começar, eu vou dizer aqui o seguinte. Que fique bem claro, eu trabalho com provas, eu trabalho com verdades comprovadas, né? Eu não trabalho com suposição e achismos, que fique bem claro e cristalino isso aqui. Tudo que eu venho aqui dizer, eu estou falando com base em documentos. Eu vi o depoimento da testemunha, analisei o depoimento dela e sim, há omissão. Eu não sei o motivo. Hoje, inclusive, eu fiz questão de levantar essa questão junto à autoridade policial de acordo com a documentação que eu tenho aqui. Lembrando que eu tenho também áudios, mas eu tenho um documento muito importante na mão que será apresentado à autoridade ainda hoje, inclusive. E neste documento fica claro que houve omissão por parte dessa pessoa. E essa pessoa, Bate, se me permite, ela tinha motivos de sobra para dizer muitas coisas contra o Vanderlei. Tanto que isso é verdade, que nós já havíamos, inclusive, alertado a autoridade policial. Eu não estou aqui dizendo que ela mentiu. Eu posso afirmar que ela omitiu. Isso eu posso afirmar. Mentir, ainda não, até porque isso será colocado à disposição da autoridade policial, que fará uma análise. Isso também junto à autoridade judiciária, né? Mas, do meu ponto de vista, a prova técnica até aqui não levaria o Vanderlei à prisão. Que fique bem claro para a população, as pessoas que acreditam na inocência do Vanderlei, que ele não está preso, ele não foi detido temporariamente em razão do desaparecimento da Lucilene. Ele foi detido temporariamente, ele está preso temporariamente, porque uma testemunha teria afirmado à autoridade policial que ele teria subornado ela a vir até a autoridade policial mentir. O Bate, o Vanderlei ele estava muito bem orientado. A orientação do escritório ela é firme. Não entra em contato com qualquer testemunha. Mas entrou. Até para evitar uma falatória, ele sabia do risco. Doutor, então além dele ter sido traído por essa mulher, pela testemunha, se me permite, eu ele vou concluir, eu vou te responder, inclusive. Ele eu vi que você está batendo doutor. nessa tecla das mensagens. Ô, Bate, eu tive acesso às mensagens, tá? Você está dizendo as mensagens. Eu tive acesso às mensagens. O procedimento, como a doutora Sandra ressaltou, ele o procedimento ele é restrito. O procedimento ele corre sob sigilo, segredo de justiça. Contudo, nos advogados, muitas vezes a gente vai até onde encontram-se os autos e toma conhecimento do que ali tem. Eu também tive acesso à quebra de sigilo telefônico, tá? As coisas não são bem como estão sendo colocadas, mas eu tenho que ter calma e aguardar para que as investigações sejam concluídas. A autoridade policial é competente, sabe o que faz, está bem, está bem reservada no que faz, está bem preparada para o que está fazendo. Então, assim, nós temos que aguardar. No momento, a única coisa que nós temos que lembrar é que o Vanderlei ele não se encontra preso pelo desaparecimento de Lucilene, sim, em razão de um depoimento de uma testemunha, que frisa-se mais uma vez, disse não ter qualquer conhecimento sobre os fatos apurados, né? Eu também não estou aqui dizendo que o Vanderlei não mentiu, isso não cabe a mim, né? Nós temos aí o processo legal que certamente provará isso, a verdade aparecerá, eu tenho dito isso sempre, né? Eu acredito inclusive na inocência do Vanderlei, tecnicamente falando, e também acredito que a Lucilene possa aparecer viva a qualquer momento. Inclusive, eu já acompanhei algumas reportagens, inclusive de vocês, onde pessoas apareceram após 4 meses de desaparecimento. Então, nós temos que ter paciência, não é hora de achismo, é hora de prova técnica, de conclusões, nada precipitado, e só pode atrapalhar as investigações. Tá, mas doutor, prova técnica, já tem, o próprio delegado falou, doutor, não sou eu que ouviu, o delegado já falou que tem a torre de celular, já tem a mensagem. E aí, doutor, a gente entra numa outra história. A família inteira, ele acha... Ô, Bate, eu posso fazer só uma coisa? Falar uma coisa pequena, uma coisa simples aqui. Peraí, deixa eu falar um pouquinho. Ô, Bate... Só deixa eu falar um pouquinho, peraí. Ó. A família inteira, vocês acham que estão contra o Vanderlei. O dono da lanchonete está contra o Vanderlei. A ex-mulher está contra o Vanderlei. A testemunha de agora está contra o Vanderlei. O Exir tá contra o Vanderlei. O dono do carro tá contra o Vanderlei. Ou esse homem sei lá, eu nunca vi uma história dessa, porque é um complô do mundo contra o Vanderlei. Todo mundo tem interesse de ferrar com a vida do Vanderlei. Por isso que eu digo pro senhor, ela pode até aparecer amanhã. Eu também já vi casos assim. Mas eu nunca vi, nesses casos, que as pessoas aparecem depois de muito tempo, eu nunca vi tanto indício tão forte.
Ok, ele está preso por obstrução de justiça, mas ninguém obstrui a justiça se não tem participação num caso. Ele não ia pedir para a menina mentir se ele não tivesse interesse que esse caso mudasse de rumo. E até agora, doutor, o seu cliente não conseguiu comprovar o que fez das 7 às 9 da noite. A Elaine foi contraditória no depoimento. Aliás, Elaine, aproveita agora, minha linda. Aproveita agora que ele está preso. Ou você esclarece as dúvidas que a polícia tem sobre a sua relação com Vanderlei, o horário certo que ele esteve, tenta puxar na memória, ou então vai prejudicar você, que pode ser uma grande inocente nesse caso. Infelizmente, até agora o que se viu é o Vanderlei numa teia de aranha. E pior ainda, se essa moça estiver viva, Deus permita que sim, mas pior ainda, se ela estiver viva, ele tá mais ferrado ainda, porque aí arranjou, além de um monte de problema para a cabeça dele, vai arranjar uma briga grande com ela na justiça se ela reaparecer. Porque tá negando que teve relacionamento amoroso, tá difamando a moça aqui em rede nacional. Porque são várias as testemunhas que dizem que eles eram um casal. Várias testemunhas. Agora, Elaine, me admira você também, Elaine. Se você não tem participação nenhuma nessa história que a polícia diz que tenha muita chance de ser um assassinato, com o Vanderlei, inclusive, participando, né, se dê valor. Um homem que, segundo uma família inteira, tinha relacionamento com a Lucilene por dinheiro. Agora a testemunha dizendo que ele tinha relação sexual com ela e que ele bancava essa moça também. Acho que você tem que se dar o valor e ir pra polícia amanhã. Fala direito tudo que você sabe. Esclarece se ele chegou na tua casa às 7 da noite ou às 9 da noite ou mais tarde. Porque daqui a pouco, Elaine, vai sobrar pra você. E olha o que eu tô te avisando faz tempo. Se você tem a verdade dentro de você, se você é inocente em tudo, vai pra polícia e conta. Aproveita agora que ele tá preso. E se a verdade for a favor dele também, apareça da mesma forma. Mostre que ele, preso ou solto, você está disponível para a polícia para falar tudo que sabe. Só um minutinho aos meus convidados. Algumas regiões do país ficam com a programação local, para vocês tem mais amanhã. Doutor